Olá, turma, estudar mais um encontro virtual. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de matemática, tá? E neste momento nós vamos fazer a correção das questões de matemática do nosso segundo simulado, tá certo? Espero que todos vocês tenham gostado da, da nossa prova, né? Que o desempenho tenha sido melhor que do nosso primeiro simulado. Essa é a ideia, né? Então, para que dê tempo da gente corrigir o máximo de questões na aula de hoje, vou compartilhar com vocês as questões, tá certo? A louça logo aí para vocês aparecendo. E para a gente fazer uns comentários aqui, né? A nossa primeira questão, ela dizia o seguinte: de acordo com o texto 1, os cientistas, os cientistas do CDC avaliaram que mais de 400 mil americanos de todos os estados da União, mais de 80% eram não fumantes. Mais de 80% eram não fumantes. Considerando a população avaliada sendo exatos 400 mil americanos, pode concluir que. Então, o problema aí é o seguinte, né? Ele pegou um trecho lá do texto 1, né? E aí ele dá essa informação que dentre os que foram avaliados, né, os mais de 400 mil americanos, mais de 80% eram não fumantes. Isso é o que ele está falando para a gente, tá, pessoal? Então, se mais de 800 mil, mais de 80% eram não fumantes, o que é que a gente pode concluir com isso? Que menos de 40% eram fumantes, tá certo? Menos de 20%, né? Se aqui mais de 80 eram não fumantes, então menos de 20 eram fumantes. Concordam comigo? Então, se mais de 80% eram não fumantes, menos de 20 eram fumantes. E quanto é 20%? Porque ele diz assim, ó, considere então que sejam avaliados exatos 400 mil americanos. Né? Qual é a conclusão que eu posso tirar? Então, 20% de 400 mil, porque vejam que nas alternativas aqui, A, B e C, ele quer saber os que eram fumantes. Né? Então, o que é que eu posso dizer? Que é menos de 20%. E quanto é 20% de 400 mil? Tá? Então, 20% de 400 mil, 20% de 400 mil vai dar 80 mil. Sendo que o apressado ele pode ter pensado que exatamente 80 mil americanos, mas precisava dessa interpretação. Né? Se mais de 80% eram não fumantes, obviamente, menos de 20% é que eram fumantes. Tá? Então, a alternativa correta, letra C. Vou voltar para a lousa maior aqui, fica melhor para vocês visualizarem. Tá? A questão número 22, o que é que dizia a questão 22? Em uma empresa engarrafadora de sucos, 6 máquinas enchem 1.000 garrafas em 40 minutos. Se o número de máquinas for reduzido à metade e a quantidade de garrafas a serem enchidas for dobrada, o tempo necessário para essa tarefa será de. Então ele quer o tempo. Veja, eu tenho aqui máquinas, 6 máquinas enchem 1.000 garrafas em 40 minutos. Estou diante de um probleminha clássico, que a gente já trabalhou várias questões em sala de aula, né? Problema clássico de regra de 3, composta. Tá? Qual é o método que a gente vai utilizar aqui? O método da causa e efeito. Entre as grandezas que temos aí, máquinas, garrafas e minutos, o tempo, qual dessas aí é resultado das demais? Essa grandeza aí será o que? A quantidade de garrafas, né? Então tá aqui, ó. Se eu tenho 6 máquinas trabalhando 40 minutos, elas enchem 1.000 garrafas. Aí se o número de máquinas for reduzido à metade, né? Então, causa e efeito, separando as grandezas aí, eu tenho máquinas e tempo, a causa, e as garrafas são o efeito. Então, se for reduzido à metade, a
quantidade de máquinas, então se eu tinha 6, a metade será 3. Qual será o tempo para que a quantidade de garrafas ser enchida for dobrada? Ou seja, se eu tinha 1.000 garrafas, agora serão quantas? 2.000. Então, multiplica em linha as causas e multiplica cruzado o efeito. Assim que aprendemos, né? Então, eu tenho 3 vezes x vezes 1.000, 3.000x, igual a 6 vezes 40 vezes 2.000, 480.000. Fazendo essa continha aí, 480.000 dividido por 3.000. Corto aqui esses 3 zeros, né, de cima com de baixo, e fica 480 dividido por 3. Fazendo essa continha aqui, ó, deixei para vocês. 480 dividido por 3. 1 vezes 3 dá 3, sobra 1, desce o 8. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Zerou. Então, esse zero que sobra aqui, vem para cá, né? Então, 160 minutos. Olha só, 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Então, vamos lá. 60 minutos, 1 hora. 2 horas, 120 minutos. Tá? 120 minutos. Para 160 ainda falta o quê? 40 minutos. Então a alternativa correta aí será o quê? 2 horas e 40 minutos. Tá? Então a alternativa correta aí também será letra C de correta, C de Cristo. Ok? Espero que vocês tenham acertado essa daí também. Trabalhamos bastante, regra de 3, composta. Tá? Vamos aí para a nossa questão de número 23. Uma questão envolvendo densidade demográfica. Densidade demográfica, ele fala, né, que é a medida expressa pela razão entre a população e a superfície do território. Sendo assim, se a população estimada de uma determinada cidade é igual a 7.000 habitantes e sua área territorial tem cerca de 170 km², a densidade demográfica dessa cidade corresponde a aproximadamente. Então, como é que eu calculo a densidade demográfica, hein? É o número de habitantes de uma determinada região dividido pela sua área. Então, fazendo essa substituição direta, né? Porque eu tenho aqui quantidade de habitantes e a área já em quilômetros quadrados. Se eu olhar nas alternativas aqui, ó, já está tudo ok. Então, só fazer a divisão de 7.000 dividido por 170. Corta um zero em cima com um zero embaixo. 700 dividido por 17. Fazendo essa conta aqui, ó, 700 por 17. 4 vezes 17, 68, sobra 2. Desce o zero. 20 por 17 dá 1. 1 vezes 17 sobra 3. 3 é pouco, né? Aqui eu já mataria, só nessa parte que está em verde, aqui eu já mataria a questão, porque a única alternativa que tem 41 é a alternativa letra D. Né? Mas aí eu continuei, né? Acrescentou um zero para conversar, coloca uma vírgula. 30 dividido por 17 dá 1. Né? Sobra 13, e aí eu poderia continuar essa divisão, mas não precisa. E a alternativa correta aí é aproximadamente letra D de dado, 41,18, questão número 23. Vamos lá para a questão número 24. Essa daqui bem legal, bem interessantezinha, né? Uma loja de material de construção na cidade de Ceará-Mirim vende parafusos em embalagens com 15 unidades e buchas para parafusos em embalagens com 6 unidades. A menor quantidade de embalagens que uma pessoa deve comprar, considerando buchas e parafusos, para que se tenha a mesma quantidade de cada um deles, é o que é que o problema quer da gente? Veja, existem embalagens já fechadas, em que cada embalagem de parafuso vem 15 parafusos e cada embalagem de bucha vem 6 buchas. O que ele quer é o seguinte, que esse cliente ele vai fazer a compra de modo que ele vai ter a mesma quantidade de bucha e de parafuso. Então, como é que eu faço para resolver essa questão? Qual seria a alternativa em que a quantidade de embalagem de parafuso que eu comprar e a quantidade de buchas, eu vou ter a mesma quantidade de buchas e parafusos no final das contas, né? Então, voltando aqui para
a nossa lousa. Então, o que é que eu vou fazer aí? Ora, cada embalagem de parafuso tem 15 unidades. Cada embalagem de buchas tem 6 unidades. Quem é o menor múltiplo comum entre 15 e 6? Né? Fazendo essa conta aí. Entre 15 e 6 é 30. Então, o que eu preciso, né, é que eu tenha um múltiplo de 30. Tá certo? Então, veja. A alternativa correta, dentre as opções que são dadas, é a letra B, porque eu tenho duas embalagens de parafuso, cada embalagem tem 15 unidades, então 2 vezes 15, 30. E 5 embalagens de buchas, porque 5 vezes 6 também dá 30. Ou seja, no final, eu vou ter 30 buchas e 30 parafusos, como o problema solicitou, a mesma quantidade de buchas e de parafusos. Então, a alternativa correta aí, letra B de bola. Também uma questãozinha tranquila e possível de cair na prova do exame, tá? Vamos lá para a questão de número agora 25. Partindo do município de Ceará-Mirim, com a velocidade média de 60 km por hora, uma viagem para São Gonçalo do Amarante dura 28 minutos. O tempo gasto para realizar esse percurso com velocidade de 75 km por hora equivale a quantos minutos, né? Então, veja, a primeira coisa que eu tenho que me lembrar, como calcula a velocidade média? Então, a velocidade média é a razão da distância dividido pelo tempo, tá certo? Então, o que é dado, né? A 60 km por hora, ele percorre uma determinada distância para São Gonçalo do Amarante, durante um tempo de 28 minutos. Tá? Então, fazendo aqui uma regrinha de 3, para transformar essa hora, né, quilômetro por hora, em minutos, eu vou ter o quê? Uma hora tem 60 minutos. Quanto de hora corresponde a esse 28 minutos? Tá? Porque, veja, se eu tenho velocidade em quilômetros por hora, eu não posso ter o tempo em minutos. Tem que fazer a conversão. Então, 60x igual a 28. Então, x 28 dividido por 60, simplificando esta fração aqui por 4 e aqui por 4, eu vou ter 28 dividido por 4 dá 7, 60 dividido por 4 dá 15. Então, 28 minutos corresponde a 7h15 de hora. Tá certo? Então, 60, o que é a velocidade? A distância dividido pelo tempo. Então, 60 km por hora é igual à distância que eu quero saber, dividido pelo tempo em hora, que é quanto? Acabamos de achar 7 sobre 15. Uma igualdade de razão, produto dos meios pelos extremos. Então, D é igual a 60 vezes 7 sobre 15. Tá? Eu posso fazer 60 vezes 7 e o resultado dividir por 15, ou eu posso simplificar logo e dividir 60 por 15 e depois multiplicar por 7. Tanto faz. O resultado é o mesmo, tá, gente? Na multiplicação e divisão, o que eu fizer primeiro, eu vou chegar no mesmo resultado. Tá certo? Então, eu particularmente nesse caso aí, em que eu tenho 60 que multiplica 7 sobre 15, é mais fácil para mim fazer 60 dividido por 15, que vai dar 4, tá? 4 vezes 7, 28 quilômetros. Então, a distância, de uma vez eu descobri a distância de Ceará-Mirim para São Gonçalo, de 28 quilômetros, agora eu vou poder calcular o que é pedido, né? O tempo gasto para realizar esse percurso de 28 quilômetros, agora uma velocidade de 75 quilômetros por hora. Então, fazendo essa continha aí, ó, velocidade de 75 quilômetros por hora, tá aqui, substituindo na forma, tá? É igual à distância que agora eu tenho, acabamos de encontrar, 28, dividido pelo tempo agora que eu quero. Fazendo meios por extremos, né, eu vou ter 75t igual a 28, ou seja, t igual a 28 dividido por 75. E quanto é 28 dividido por 75? Vamos fazer aqui uma nova regrinha de 3, ó. Uma hora tem 60 minutos. 28 sobre 75 de horas corresponde a um y aí. Tá? Não coloquei x porque eu já tinha usado aqui.
meios por extremos, então y é igual a 60 vezes 28 sobre 75. Mais uma vez, o que é que eu fiz? Simplifiquei aqui, ó, 28 e 75, né? Então, dá para dividir aqui por 15, né? 60 dividido por 15 é 4, 75 dividido por 15 é 5. Simplifica a minha conta. Ah, professor, o que eu falaria direto? Vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, 4 vezes 28 dá 112, 112 dividido por 5. Quando você faz essa conta aí, vai dar 22,4 minutos. Tá certo? Professor, por que é que eu precisei transformar daqui para cá? Porque as alternativas estão em minuto. E eu aqui achei o tempo em hora. Tá bom? Uma questãozinha bem legal, tá? Bem legal. E velocidade média, a gente já sabe que é questão que sempre cai uma questãozinha envolvendo velocidade, tá? Vamos dar uma continuidade aqui na questão de número 26. Ao entrar em uma feira livre, uma pessoa encontrou para venda 48 pamonhas dentro de uma caixa, dentre as quais 7 tinham sido fabricadas no dia anterior e o restante naquele mesmo dia. Tá? Então, se eu tenho 48 pamonhas, 7 foi fabricado no dia anterior e o restante naquele mesmo dia. Ou seja, qual é o restante? 41. Né? Fazendo logo essas continhas. 48 menos 7 dá 41. Colocando a mão na caixa e retirando aleatoriamente uma unidade de pamonha, a probabilidade de o cliente escolher uma fabricada naquele dia, ou seja, no mesmo dia, né? Então está aqui, de 48 pamonhas, 7 no dia anterior, chega à conclusão que 41 no mesmo dia. Probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo total de possibilidades. Então, os favoráveis aqui é que deu o quê? No mesmo dia, que é quanto? 41. E qual é o total de possíveis? Pamonhas que tem lá no balde? 48. Então, a probabilidade é 41 dividido por 48. Simples assim. Tá? Simples de verdade mesmo. Eu espero que essa questão aí de probabilidade, todo mundo tenha gostado dela, né? Uma questão relativamente tranquila. Beleza? Relativamente tranquila. Vamos lá para a questão de número 27. Questão número 27, que diz assim, trabalhando recentemente em juros simples, né? Ó, um capital no valor de R$ 1.200 foi aplicado no regime de juros simples, a uma taxa de 2% ao mês. Se essa quantia ficou aplicada durante um ano, o juro rendido foi, ele quer saber o valor do juro rendido. Então, o que eu preciso primeiro é destacar quais são as informações. Eu tenho um capital de 1.200, a taxa corrigida mensalmente de 2%, e o período, né, de um ano, que equivale a 12 meses. Tá certo? Ele fala aqui um ano. Importante a gente ter destaque para isso aqui. Eu sempre estou falando para vocês. A taxa está ao mês. E o período, ele é em ano. Tá certo? Então, tem muito cuidado com relação a isso aqui. Então, veja, a taxa é mês, eu tenho que transformar o período em meses. Tá? Então, juros é igual a capital, que multiplica a taxa, né? Capital que multiplica a taxa, que multiplica o período. É assim que eu calculo juros simples. Então, fazer essas continhas aí. 1.200, que multiplica 2%, que é 2 sobre 100, que multiplica o período de 12 meses. Né? Então, corto esses 2 zeros aqui de cima com 2 zeros aqui de baixo, tá certo? E 12 vezes 2 vezes 12, isso aqui vai dar uns juros de R$ 288. Veja, foi a única coisa que ele me pediu no problema. Ele me pediu, tá? Ele me pediu para calcular
o juro rendido. Tá? Cuidado para não calcular o montante. Né? Se ele pedisse o montante, seria o quê? Alternativa C de Cristo. Né? Mas ele me pediu apenas o juro. Então, alternativa B de bola. Espero que vocês também não tenham caído nessa cilada. Porque muitas vezes, como a grande maioria das questões, ela nos pedem para calcular o montante, aí a gente às vezes fica condicionado a só querer calcular o montante de todo problema que a gente pega. E aí eu estou sempre alertando a vocês. Anotem as informações e coloca lá o que está sendo pedido. Né? Porque a partir do momento que você sabe o que se quer, é que você vai buscar as ferramentas para encontrar esses valores. Tá bom? Vamos embora. Dá continuidade aí, questão número 27. Espero aí que vocês tenham dado um show. Questão número 28. Diz o seguinte: uma pessoa gastou 35% do seu salário com moradia, 30% com alimentação e 15% contas de água, luz e internet. Se após quitar todas essas contas, restou R$ 264 para as demais despesas, o valor do salário dessa pessoa é... Então, o salário dessa pessoa é um somatório de tudo isso. Né? Então, como é que eu faço isso aqui, professor? O salário dele é igual a moradia, mais alimentação, mais água. Coloquei aqui água, mas se refere a todas as despesas, água, luz e internet, tá? E mais o restante do que sobrou, tá certo? Isso aqui compõe o salário dessa pessoa. Então, 35% do salário foi gasto com moradia. 30% do salário foi gasto com alimentação. 15% do salário foi gasto com água. E mais ainda sobrou em dinheiro R$ 264. Então agora eu vou fazer essa equaçãozinha resolver, né? Como é que a gente faz isso? Isolando aqui, onde tem S, né? Onde tem o salário, que é a incógnita que eu quero descobrir, e tranquilo, fazendo essa conta. 35 sobre 100 vai dar 0,35. 30 sobre 100 vai dar 0,30. 15 sobre 100 dá 0,15. E 264 repetir. Continuando a continha aí, ó. Essa soma todinha aqui, 0,35 mais 0,30 mais 0,15, vai dar 0,80 ou 0,8, tá? Tanto faz. Você colocar um zero a mais aqui ou não, tá certo? E mais 264. Então, eu vou ter S, o que está positivo, né? Desloca para esse lado aqui da igualdade, negativo. Então, 1, quando não aparece aqui, a gente sabe que é 1. 1 menos 0,8 dá 0,2 e multiplica o salário igual a 264. Então, quem é o salário dele? É 2 décimos de S igual a 264. Né? Isso aqui equivale a isto daqui. Então, o que está dividindo passa multiplicando para cá. Ó. Então, 2S igual a 2.640, que vem multiplicando, né? Então, o salário é 2.640 dividido por 2. Ou seja, o salário dele é de 1.320. Tá certo? Uma outra forma de você fazer, para quem não gosta muito de trabalhar com números decimais, tá? Uma outra forma que você teria de fazer aí, vou dar aqui uma dica, seria nesta equação aqui, eu multiplicar todo mundo, inclusive esse S aqui, por 100. Porque quando eu multiplicasse por 100, ficaria 100S. E esses aqui, eu cortaria esses 100 do denominador. Né? Ficaria 35S, 30S, 15S. E aqui multiplicaria por 100, ficaria 26.400. Iria chegar no mesmo resultado, porém trabalhando com números inteiros ao invés de números decimais. Tá bom? Mas aí é de cada um. O que eu estou aqui é para dizer as ferramentas que podem ser utilizadas para resolver os problemas. Beleza? Vamos embora para
Próxima questão, questão de número 29. Uma pessoa que fez exercício físico, que faz exercício físico regular, estabeleceu uma meta de percorrer em até 15 minutos uma distância de 3.500 metros. Convertendo essas medidas para as unidades de horas e quilômetros, obtém-se, olha só, a questão ela quer simplesmente que você transforme 15 minutos em hora e 3.500 metros em quilômetros. Pronto. Isso aí a gente já trabalhou bastante em sala de aula, tá, pessoal? 15 minutos corresponde a tanto de X de horas. E 3.500 metros corresponde a Y quilômetros. Gente, sabemos que uma hora tem 60 minutos. Então, quanto de hora terá 15 minutos? Então, 60x igual a 15 vezes 1 dá 15. X igual a 15 sobre 60, que é a mesma coisa, se eu dividir por 15, dividir por 15, que 1 dividido por 4, isso aqui vai dar 0,25 de hora. Tá? Então, 0,25 de hora. Então, já sei que estou entre a alternativa C ou D. E aí, 3.500 metros. Sabemos, galera, que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, 3.500 metros corresponde a quantos quilômetros? Obviamente, isso aqui vai corresponder a 3,5 quilômetros, que também poderia ter sido feito usando a regra de 3. Tá? 1 quilômetro é 1.000 metros, y quilômetro corresponde a 3.500 metros. 1.000y igual a 3.500. 3.500 dividido por 1.000 é 3,5. Alternativa correta, D de Deus. Tranquilo? Até agora não teve nenhuma questão aqui de essa daqui estava difícil, estava complicado fazer isso daí. Não. Todas as questões, trabalhamos questões similares em sala de aula, inclusive as questões de provas anteriores aí do IF, tá certo? Então, essas questões aí a gente tem que dominar, saber fazer, tá? Vamos lá, vamos dar uma aceleradazinha aqui para a gente conseguir dar conta de todas as questões hoje. Um ciclista costuma dar 40 voltas completas por dia em um quarteirão retangular. Está aqui o quarteirão, tá certo? Veja a figura abaixo. A área desse quarteirão é igual a 39.000 metros quadrados. E uma das dimensões equivale a 130 metros. Está aqui essa dimensão. Tá? Sabendo disso, a distância que o ciclista pedala por dia é igual a... Ou seja, pessoal, ele começa nesse pontozinho aqui e dá 40 voltas. Tá? 40 voltas. Aqui faz uma volta, 2 voltas, 3 voltas e por aí vai até formar as 40 voltas. Ou seja, como é que eu vou resolver esse problema? O que é que eu preciso para resolver esse problema? Determinar quem é o perímetro dessa figura. Concordam comigo? Se eu determinar quem é o perímetro aí, basta eu pegar 40 vezes o perímetro. Né? Perímetro é a soma de todos os lados. Beleza? Então, voltando para cá, ele me dá, vamos lá, o que é dado para a gente? Trazendo aqui para vocês. Ele me dá que a área é 39.000 metros quadrados, mas ele não me dá essa medida aqui, ó. Mas eu tenho como calcular isso? Como, professor? Se ele me dá a área, o que é a área de um retângulo? Como é calcular a área de um retângulo? Olhando aqui para vocês. A área de um retângulo. Todos precisam saber agora. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, na nossa situação, o problema aí, quem vai ser a área? X vezes 130. Então, x vezes 130 é igual a 39.000. Concorda comigo? Voltar para cá. X vezes 130 é igual a 39.000. Então, fazendo essa conta aí, ó, porque a área é base vezes altura, 130x igual a 39.000. X igual a 39.000 dividido por 130. Corta um zero em cima com um zero embaixo. 3.900 dividido por 13. Então, x igual a 300 metros. Então, veja bem. O que quer dizer isso aqui? X igual a 300 metros. Isso quer dizer que cada lado desse aqui, x, tanto esse lado como este outro lado aqui, mede 300 metros. O que eu vou fazer agora? Determinar quem é o perímetro. O perímetro
é 2.300 metros, mais 2 vezes 300 metros, né? Ó, vou pegar meu apontadorzinho aqui. 300 mais 300, 2 vezes, mais 2 vezes 130. 130 com 130. 2 vezes 300 dá 600, mais 2 vezes 130, 260. Então, meu perímetro é igual a 860 metros. Terminou meu probleminha aí? Não. Por quê? Porque o que ele quer da gente é as 40 voltas. Então, o que é que eu vou fazer? Multiplicar isso aqui por 40. Tá? Então, trazer para cá, ó. 40 vezes 860 dá 34.400 metros. Alternativa correta, letra A. Beleza? Questãozinha bem completinha, ó. Envolvia área, envolvia perímetro, tá certo? Envolvia a interpretação do candidato, né, do aluno, no caso, como foi o nosso simulado. É mais uma questão possível de cair na nossa prova do exame. Uma questão que envolvia que precisava do nosso aluno perceber essas coisinhas, né? Como eu vou resolver esse problema? Né? Eu tinha que, a partir da área, encontrar a medida do lado do retângulo, tá? A partir da medida do lado, determinar o perímetro, né? E a partir do perímetro, fazer esse cálculo multiplicando pelas quantidade de voltas, no caso, pelas 40 voltas. Tá certo? Então, a questão bem legal mesmo para ser cobrada. Beleza? Bem possível de cair. Questão número 31. Uma empresa possui um total de 270 funcionários, entre homens e mulheres. A quarta parte do número de funcionários homens é igual à metade do número de mulheres que trabalham na empresa. Então, existem quantos homens e quantas mulheres. Veja, pessoal, olha só. Essa questão aí, né, eu já coloquei para vocês aí, ela envolve uma quantidade de homens e de mulheres, tá certo? Vou chamar homens pela letra H e mulheres pela letra M. E eu sei que o total, né, o total de funcionários, como ele me diz aí, são 270. Então, o número de homens mais o número de mulheres é igual a 270. Continuando, ele me diz que a quarta parte do número de funcionários homens é igual a metade do número de mulheres que trabalham na empresa. Galera, preste atenção. O que é a quarta parte? É pegar aquela quantidade e dividir por 4. Né? Então, eu vou ter 1/4, a quarta parte. Então, 1/4 da quantidade de homens. Então, 1/4 de homens é a mesma coisa que pegar isso aí e dividir por 4. E metade? Metade é dividir por 2. Então, voltando para cá, ó. Homens dividido por 4, né? Quarta parte, é igual a metade de mulheres. Mulheres por 2. Vou isolar um dos dois, homens ou mulheres, e colocar em função do outro num sistema de equação de primeiro grau. Teoricamente, conteúdo de sétimo ano. Sistema de equação de primeiro grau. Vamos lá. Esse 4, no meu caso aqui, eu isolei o H, você poderia ter isolado o M, tanto faz, tá? H igual a 4, passa multiplicando M dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2M. Ou seja, o número de homens é igual ao dobro do número de mulheres. Tá certo? Então, vindo para cá, eu vou substituir, no lugar da letrinha H, eu vou substituir 2M. Então, 2M mais M, 2M mais M igual a 270. 2M mais M, 3M igual a 270, M igual a 270 dividido por 3, ou seja, a quantidade de mulheres é 90. Então, se a quantidade de mulheres é 90, eu já matava aqui letra B de bola, né? Mas, dando continuidade aí, se eu quisesse terminar as contas, né, voltaria para cá, ó, para esta equação, substituiria a quantidade de mulheres por 90. O que eu fiz? Homem mais 90 igual a 270,
positivo vem para cá negativo, quantidade de homens dá 180. Então, questãozinha também interessante, né? Legal, questão que envolve aí você conseguir, a partir de uma situação problema, você conseguir montar o sisteminha de equação e dar uma solução para ele resolver. Tá certo? Vamos lá, continuar aí, vamos para mais uma questão. Questão 32. O Departamento de Trânsito do Estado Beta divulgou as estatísticas de acidentes com moto em 3 cidades, A, B e C. Na cidade A, ocorre um acidente de 2 em 2 horas. Na cidade B, de 3 em 3 horas. E na cidade C, de 6 em 6 horas. Suponha que tenha sido registrado um acidente com moto às 8 horas da manhã, nas 3 cidades. O próximo horário em que isso ocorrerá novamente será às. Galera, como é que vocês resolveram isso aí? Isso é uma questão que envolve o quê, hein? Falamos bastante, resolvemos bastante questões envolvendo isso aí. MMC ou MDC? Encontro. Uma coisa aconteceu agora, vai acontecer de novo em que momento? Questão de MMC. Tá certo? Uma coisa cíclica. Então, menor múltiplo com 1. Voltar para cá, para a lousa, ó. Então, como é que eu vou fazer aí? Calcular o MMC entre 2, 3 e 6. E quanto é o MMC entre 2, 3 e 6, hein? Fazendo essa conta aí, vai dar, ó, 6. Então, se o MMC é 6 e o acontecimento do acidente aconteceu às 8 horas da manhã, então vou fazer 8 mais 6, 14 horas será o próximo horário em que isso vai acontecer, né, esse acidente. Né, mantendo esta estatística aí, beleza? Então, a questão, espero que também todo mundo tenha feito essa daí de boa. Questão número 33. O proprietário de um engenho quer colocar uma tábua em diagonal na sua porteira, como mostra a figura a seguir. O comprimento dessa tábua, se a folha da porteira mede 1,2 metros por 1,6, deverá ter, então, 1,2 metros de altura, 1,6 de comprimento. Né? Se a porteira é retangular, aqui embaixo também é 1,6. Ele quer saber o comprimento da tábua que vai colocar aqui nessa diagonal, né? Ó. Então, pessoal, uma questãozinha aqui que dá para a gente observar, para melhorar aqui, ó. Isso é um triângulo retângulo. Então, eu vou resolver usando quem? Teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, fazendo d ao quadrado igual a 1,2 ao quadrado, né? Ou 1,6 ao quadrado, a ordem não importa. 1,6 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. Fazendo esta contazinha aí, 1,6 ao quadrado é 1,6 vezes 1,6, 2,56. 1,2 ao quadrado, 1,44. Fazendo essa soma aí, ó, 2,56 mais 1,44, eu vou ter, a soma vai dar 4. Então, a diagonal é igual a raiz quadrada de 4, que dá 2. Alternativa correta, letra C de Cristo. Teorema de Pitágoras, também já temos resolvido várias questões de Teorema de Pitágoras. Espero que todo mundo tenha se dado bem nessa questão aí também. Beleza? Vamos lá para mais uma, galera. Mais uma questão. Não, essa questão aqui tá errada. 34 foi anulada, foi do simulado que aconteceu em ano anterior, tá certo? Questão 34 eu vou resolver, foi alterada, no caso da prova de vocês aí, tá certo? Foi alterada e eu vou resolver a 34 em sala de aula com vocês, tá bom? Vou ficar devendo aí a solução agora para o momento da questão 34, então vou pular para 35, tá certo? Então, o que é que diz a questão número 35? Voltando. A tabela mostra a distribuição das idades dos jogadores de um time de futebol profissional na cidade de Ceará-Mirim. Então, o número de jogadores, tá? E a idade em anos. Então, 2 jogadores têm 18 anos, 4 jogadores, 22 anos, 2 jogadores têm 24 anos e 3 jogadores têm 27 anos.
A média das idades desses jogadores é D. Média aritmética, tá? Sempre cai uma questão assim envolvendo média aritmética e vamos ainda resolver algumas questões no nosso curso envolvendo média, que a gente não chegou ainda nessa parte de estatística. Mas a média aritmética simples, creio que vocês já viram na escola em algum momento, tá? Mas não tem dificuldade. Voltar para cá, ó. Então veja, o que é calcular a média? É eu pegar a soma, né, e dividir pela quantidade se eu quero a média das idades, eu vou pegar, multiplicar 2, eu tenho dois jogadores com 18 anos, então faço 18 mais 18, quatro jogadores com 22 anos, então 22 mais 22 mais 22 mais 22, ou simplesmente 4 vezes 22, né? Vou multiplicar e no final dividir pela soma, pela quantidade de jogadores que obteve aquela idade. Então, ó, 2 vezes 18, 4 vezes 22, 2 vezes 24, 3 vezes 27. Quantos jogadores? Quando eu somo isso aqui, vai dar 11 jogadores. Então, a média é fazer essa conta aqui. 36 mais 88. 2 vezes 24 dá 48. 3 vezes 27 dá 81. 253 dividido por 11. Quando eu faço essa conta aí, 253 dividido por 11, dá 23 anos de idade. Essa é a média de idade, a questão número 35. Tá bom? Então, questão que envolvia média aritmética. Questão de número 36. Uma loja de construção vende diversos tipos de piso, como mostra a ilustração abaixo. No piso da cozinha de Cláudia, cabem exatamente 30 ladrilhos do tipo A. Se Cláudia comprar o piso do tipo B, ela precisará de... Ora, o tipo A é um quadrado, o tipo B é um triângulo. Né? Observa que exatamente a metade. Então, se ela vai comprar 30 ladrilhos do tipo A, tá certo? Se Cláudia comprar o piso do tipo B, ela precisará de quantos? Exatamente o dobro, né, gente? Porque isso aqui não é a metade, ó. Esse tipo B, ele é a metade do quadrado. Então, se vai caber 30 do tipo A, então ela vai precisar comprar o dobro do tipo B. Vai precisar de comprar quanto? 60, não precisava nem de muita conta aí para se fazer. Tá certo? Olha, pessoal, devido o tempo da aula, para que não fique muito extenso, tá? Já passamos aí de um tempo razoável da aula, tá certo? Eu vou fazer o seguinte. As demais questões, assim como a 34, né, que estava aqui no meu slide, e ainda estava uma questão que eu tinha colocado, tinha sido anulada, tá certo? E aí eu substituí, coloquei, inclusive aqui é uma questão que foi do Proitec, eu acredito que a gente fez uma similar, né, uma Proitec 2025, eu coloquei, substituí por ela. Espero que todos vocês tenham se dado bem na questão número 34. Então a gente vai fazer a correção dessa questão aí em sala de aula como das demais. Né? Vão ficar faltando aí, no caso, a correção de 5 questões do nosso simulado. Então, no nosso próximo encontro aí presencial, a gente faz o comentário aí e a correção dessas questões. Tá certo? Então, assim, eu espero que, pelo menos dentre das que a gente fez aqui, todos vocês tenham se dado bem, que o resultado tenha sido excelente em relação ao nosso primeiro simulado. Tá bom? Então, pessoal, quero dar um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu? Tchau.